repetir comigo no 3, 1, 2, 3. E disse-lhes: muito bem, agora o versículo 20 diz assim: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Queridos irmãos, nós estamos hoje dando continuidade no tema os propósitos da igreja. Como os irmãos são sabedores, nós estamos aprendendo sobre a doutrina da igreja. A doutrina bíblica que fala sobre a igreja. E dentro dessa temática, dentro da doutrina da igreja, hoje vamos continuar falando sobre os propósitos que Deus estabeleceu para a igreja. Só para refrescar a memória dos irmãos, quando nós falamos de propósito, nós estamos falando da finalidade para o que alguém ou alguma coisa existe. Quando se constrói uma cadeira, qual é o propósito da cadeira? Hein? O propósito da cadeira é por quê? Para as pessoas sentarem. Uma cadeira que não serve para sentar, que está toda quebrada, perdeu o que? O propósito, não foi? Tem que botar fora. Quando se constrói uma casa, qual o propósito da casa? É que alguém more nela. Então uma casa que está impossível de se morar dentro dela, é uma casa que perdeu o propósito, perdeu o significado, a sua significância. Então a igreja também foi estabelecida por Deus para atender os propósitos que Deus estabeleceu para a igreja. O que é que Deus queria quando Ele fundou a igreja? O que é que Deus pretendia quando Ele estabeleceu a sua igreja? Diga comigo. A igreja foi estabelecida para, diga comigo, reunir os salvos, glorificar a Deus, proclamar o evangelho e ensinar as nações. Mais uma vez, reunir os salvos, glorificar a Deus, proclamar o evangelho e ensinar as nações. Então a igreja existe para isso. Foi para isso que Deus estabeleceu a sua igreja. Quando a igreja deixa de cumprir estas coisas, ela perdeu o seu valor diante de Deus. Ela perde o seu significado, a sua relevância espiritual. Amém? Então, nós já aprendemos sobre os dois primeiros. E com a ajuda de Deus do relógio, se for possível, hoje queremos concluir. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro propósito e o quarto propósito da igreja. Então convido os irmãos para nós fazermos uso da apostila. Eu vou fazer aqui a leitura, os irmãos acompanhem atentamente. O terceiro grande propósito da igreja é anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de subir aos céus, Jesus ordenou aos discípulos para irem pelo mundo anunciando o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. No entanto, escutem só, este é um dos propósitos mais negligenciados atualmente. Vou repetir. No entanto, este é um dos propósitos mais negligenciados atualmente, pois devido à timidez de alguns e à falta de interesse da maioria,
Muitas igrejas têm deixado esta responsabilidade apenas sobre uma equipe pequena de irmãos, e muitas vezes tem igrejas que nem equipe tem. Por incrível que pareça, tem igrejas que não evangelizam. Então, nós vamos ver já já algumas verdades sobre este propósito da igreja, que é a proclamação do Evangelho. Então, meus amados, vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, verso 29, para que os irmãos vejam que nós existimos como igreja para isso. Amém? Amém? Irmão Cícero, não, irmão Cícero não, irmão Lázaro. Deixa eu ver aqui. Não, que irmão, oi, irmão Valmir aqui. Não, fica sentadinho. Batista, vem cá, Batista. Pronto. Valmir está atento ali, aprendendo. O senhor vai ficar com esse microfone na mão. Quando o irmão for ler, tu coloca o microfone na boca do irmão para a gente ouvir. Tá bom? Quem é que vai ler aí para nós? 1 Pedro 2,9. Quem encontrou? Quem encontrou? Eu quero que os irmãos participem. Leva lá para lá e lá, para ela fazer a leitura para a igreja ouvir. Deixa eu botar. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Repete a última parte do versículo. Não, antes disso. Para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Muito bem. Então observe o que é que Deus diz acerca da igreja. Vocês são a nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, para que, tem mais uma aí que ele fala, né? Para que anuncieis as virtudes. Eu vou abrir aqui que aí eu posso citar melhor para os irmãos e fazer as pontuações necessárias, tá? Pode trazer o microfone. Glória a Deus. Então observe que Pedro está nos ensinando aqui. Mas vocês, falando para a igreja, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis. Para que eu sou uma geração eleita? Para que a igreja foi constituída por Deus como sacerdócio real? Para que a igreja foi estabelecida por Deus como uma nação santa, como um povo exclusivo? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, todo crente que foi chamado das trevas para a maravilhosa luz de Deus tem a obrigação de anunciar o Evangelho. Amém? A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que anunciar o Evangelho é um propósito de Deus para a igreja. Quando nós nos furtamos, quando nós deixamos de cumprir este propósito, nós estamos sendo negligentes, nós estamos sendo desobedientes a Deus, e não adianta a gente dizer assim: mas eu não sei pregar, eu não sei falar. Deus não aceita essa desculpa. Deus não aceita essa justificativa, porque Ele quer que todos os crentes da igreja preguem. Ele quer que todos os crentes da igreja anunciem o Evangelho. Ele nos chamou para isso. Nós fomos salvos para isso.
Talvez você não sabe ler, talvez você não sabe falar direito, talvez você não tem palavras bonitas, mas se você orar a Deus, se você clamar a Deus, se você se dedicar, Deus vai te capacitar, Deus vai te dar graça, aleluia. Não se esqueçam que a nossa igreja começou, meus irmãos, foi com irmãos analfabetos. A nossa igreja começou nos interiores. Sabe onde foi a primeira Assembleia de Deus aqui em Pinheiro? Não nasceu aqui dentro da cidade, no meio das pessoas inteligentes. A primeira Assembleia de Deus em Pinheiro nasceu lá no povoado São Paulo dos Lobatos. Amém? No meio de pessoas que não tinham cultura, que não tinham conhecimento, mas que tinham vontade de servir a Deus. Tinham desejo de serem úteis na obra de Deus, e eles oravam e buscavam a Deus, e Deus dava graça para eles ganharem almas. Glória a Deus. Eu vou repetir a última parte desta leitura. Muitas igrejas, no entanto, este é um dos propósitos mais negligenciados atualmente, pois devido à timidez de alguns e à falta de interesse da maioria, muitas igrejas têm deixado esta responsabilidade apenas sobre uma equipe pequena de irmãos. E está errado. Eu já até conversei com a irmã Socorro, que eu disse: irmã Socorro, o ideal de Deus, o que Deus quer para a igreja, não é que tenha uma equipe, um grupo, um departamento de evangelismo. Deus não quer que tenha uma equipe de missão na igreja. Não é isso que Deus quer. Deus quer que toda a igreja seja uma igreja missionária. Deus quer que todos os crentes da igreja façam missão. Deus quer que todos os crentes evangelizem. É isso que Deus quer. Porque quando a gente departamentaliza, quando a gente diz assim: olha, isso aqui é o grupo de missão, os que não fazem parte do grupo dizem assim: então eu não sou obrigado a evangelizar, então eu não preciso ganhar alma. Quem tem a função de ganhar alma é a irmã Socorro. Eu já vi muita gente falando isso. Não, eu não preciso porque tem uma equipe, eles que têm a responsabilidade de ir. Mas quem nos comissiona é o Senhor. O Senhor chamou os seus discípulos e disse aos discípulos: vão pelo mundo. Ele disse para os discípulos. Ele não reuniu só Pedro, Tiago e João, ele reuniu toda a igreja e disse: vão pelo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Então vamos aprender aqui algumas verdades sobre a proclamação do evangelho. Primeiro, vamos abrir Isaías 52, versículo 7. Primeira coisa que eu quero que os irmãos entendam sobre o evangelho, que muitas vezes alguns irmãos não fazem isso, nem sempre, talvez é por negligência, mas às vezes por falta de um incentivo, por falta de um estímulo e às vezes por falta de conhecimento. Mas nesta noite você está sendo ensinado, incentivado e estimulado, e você tem que sair nesta noite deste culto com o seu coração inflamado para ganhar almas. 52:7. Olha o que a Bíblia nos diz: quão suaves são sobre os montes. Algumas traduções dizem assim: quão formosos, quão belos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Olha o que Deus está elogiando. Deus está elogiando os pés
daqueles que saem caminhando, levando a preciosa semente. Deus está dizendo que os pés daqueles que saem pelas ruas, que saem pelos becos, que saem pelas montanhas, que saem pelos vales, que vão aonde ninguém quer ir, Deus está dizendo: os pés de vocês são belos, os pés de vocês são suaves. Então Deus valoriza quem faz missão. Para Deus, o pé bonito não é da irmã que passa o dia no salão fazendo as unhas dos pés. Para Deus, os pés bonitos não é da irmã que não tem calo no pé. Para Deus, o pé bonito é da irmã que prega o evangelho. Para Deus, o pé bonito é do homem que anuncia o evangelho. Irmão, isso aí quer dizer que Deus só se agrada do pé? Não, isso é uma forma simbólica de Deus dizer que Ele se agrada quando você prega o evangelho. Isso é uma forma simbólica especial de Deus dizer que quem prega o evangelho se destaca, é diferente. Aleluia! Então a primeira coisa, anunciar o evangelho é um privilégio. Anunciar o evangelho não é uma carga. Anunciar o evangelho não é meramente uma obrigação, aleluia, tão custosa de se fazer. Não, anunciar o evangelho é um privilégio que Deus nos deu. E a Bíblia diz que os anjos desejaram anunciar o evangelho, mas Deus disse: não, eu já tenho a minha igreja para pregar o meu evangelho. Segundo, anunciar o evangelho é um ato de gratidão a Deus. Anunciar o evangelho é um ato de gratidão a Deus. Quem não gosta de anunciar o evangelho precisa ter o seu coração mais grato a Deus. Precisa ter o seu coração mais grato a Deus. Vamos ler o Salmo 40. E o versículo de número 1 até o versículo 10. Anunciar o evangelho, em primeiro lugar, é um privilégio. Em segundo lugar, é um ato de gratidão a Deus. Glória a Deus. Veja o que o texto bíblico diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco, de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, e um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Geralmente a gente quer ficar só com essa parte aqui, que é a parte bonita. Só que o texto vai além. O texto continua e nós temos que abraçar a Bíblia por inteira. Nós não devemos pegar só os versículos que nos agradam. Nós devemos ler o texto todo e receber toda a palavra de Deus. O texto continua e diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Olha, o salmista aqui já começa dizendo: Senhor, Tu tem nos abençoado. Senhor, Tu tem feito maravilha em nossa vida. Aleluia. E os teus pensamentos não podem contar diante de Ti. Eu quisera, olha o que o salmo está dizendo: eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. O salmista está diante do Senhor, está dizendo: Senhor, eu esperei em Ti e Tu me abençoou, Tu fez muitas maravilhas na minha vida, aleluia. Os Teus pensamentos, as Tuas maravilhas são mais numerosas do que o homem pode contar, mas Senhor, eu queria anunciar as Tuas maravilhas. Eu queria que o Senhor me desse a oportunidade de pregar as Tuas maravilhas, de anunciar a Tua palavra às pessoas que estão no mundo.
Observe que não é o dirigente do salmista que está mandando ele ir. É o salmista dizendo: Senhor, eu queria ser um missionário. Eu queria ganhar almas. Eu queria anunciar aquilo que tu tens feito. O texto continua: sacrifícios e ofertas não quiseste, os meus ouvidos abristes. Holocaustos e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito acerca de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na congregação. Preguei a justiça na congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade, a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. O salmista está dizendo: Senhor, eu não guardei só para mim a tua palavra. Eu não guardei só para mim o que tu tens feito. Eu não guardei só para mim a tua justiça, Senhor. Eu não calei os meus lábios. Eu anunciei as tuas maravilhas. Esse salmista aqui está tão grato a Deus que ele não consegue ficar sem dizer para as pessoas o que Deus fez na vida dele. Esse salmista aqui está tão grato a Deus que ele não consegue ficar calado diante das pessoas. Ele tem que dizer: olha, Deus é maravilhoso, Deus mudou a minha vida, Deus abençoou a minha vida, e eu quero te dizer que Ele também pode abençoar a tua. Irmão, talvez você não sabe decifrar todos os versículos da Bíblia. Talvez você tenha dificuldade de memorizar versículos da Bíblia, como eu também tenho. Talvez você não sabe falar palavras rebuscadas, mas você sabe dizer o que Deus fez na sua vida. Você sabe dizer quem você era e quem você é hoje. Você pode chegar para uma pessoa e dizer: olha, Jesus é maravilhoso. Hoje eu sou uma nova pessoa, hoje eu sou uma nova criatura. Jesus mudou a minha história e eu quero te apresentar Jesus também. Então ninguém, irmão, que é grato a Deus pode ficar de boca fechada. Ninguém que foi salvo, ninguém que foi tirado de um charco de lodo pode ficar calado. Tem que anunciar o Evangelho. O salmista diz: Senhor, tu me tiraste de um charco de lodo, Senhor. Tu me tiraste, Senhor, de um charco horrível, Senhor. Eu não valia nada e agora o Senhor me deu valor. O Senhor fez maravilhas na minha vida. E por isso, Senhor, eu quero dizer para as pessoas, eu quero anunciar para todas as pessoas o que tu fizeste na minha vida. Os irmãos lembram da mulher samaritana? Oh, glória! Lembram da mulher samaritana? A Bíblia diz que ela teve encontro com Jesus no poço. Jesus foi onde ela. E Jesus falou palavras do céu para aquela mulher. Jesus revelou a vida daquela mulher. E ela disse assim: olha, vai e chama teu marido. E ela disse: Senhor, não tenho marido. Jesus disse: bem disseste, porque tu tiveste 5 e nenhum era teu. Aleluia. E ela ficou abismada, ficou espantada, porque Jesus estava revelando a vida dela. E Jesus disse assim: olha, eu tenho uma água para me te dar. Se tu beber dessa água, nunca mais tu voltará a ter sede. Aleluia. Lá pro final do discurso, ela diz: eu vejo que tu és profeta. Aleluia. E daqui a pouco Jesus revela para ela que ele não era só um profeta. Além de profeta, ele era o Messias, o enviado de Deus, o libertador de Israel, o salvador do mundo. Ele se revela para aquela mulher como salvador do mundo. E a Bíblia diz que aquela mulher vai na sua cidade e ela anuncia para todas as pessoas daquela cidade que ela tinha conhecido o Messias. Aleluia. Daqui a pouco aquela mulher volta com um batalhão de gente atrás dela. As pessoas queriam conhecer aquele Jesus que aquela mulher tinha encontrado. Meu irmão,
Quando você começar a mostrar para as pessoas o que Jesus fez na tua vida, as pessoas vão se converter. As pessoas vão querer conhecer esse Jesus que transforma. As pessoas vão querer conhecer esse Jesus que dá vida. Aleluia. Às vezes tem pessoas que são curadas por Deus e ficam caladas. Tem pessoas que receberam grandes milagres de Deus e ficam de boca fechada. Deus não se agrada disso. A Bíblia diz que nós temos que anunciar as maravilhas do Senhor. Se Deus te abençoa, é para o nome dele ser glorificado. E para o nome dele ser glorificado, você tem que falar o que Deus fez na tua vida. Fale, seja grato a Deus. Fale para as pessoas o que Jesus fez na sua vida. Você não sabe pregar? Você não sabe pregar meia hora? Pregue 5. Mas peça a ajuda do Espírito Santo. Aleluia. Se esforce, se dedique. A gente gasta tempo orando por tanta coisa. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um casamento, eu quero isso, eu quero aquilo. Ore para Jesus te usar na terra. Ore para Jesus te dar graça para ganhar alma. Senhor, faz de mim um vaso. A gente canta, faz de mim, Senhor, santuário. A gente canta, Senhor, faz de mim um vaso. Eu quero ser um instrumento. Usa as minhas mãos para buscar os que estão caídos. Vai com os meus pés, Senhor. E na hora que a gente convoca para o evangelismo, não tem esses pés, não tem essas mãos, porque muitos estão desinteressados e outros estão acovardados. Mas nesta noite Deus está nos dizendo: igreja, desperta, levanta. Anunciar o evangelho é um privilégio. Segundo, anunciar o evangelho é um ato de gratidão a Deus. Toda pessoa que é grato, ele sai dizendo o que alguém fez na vida dele. Ele não consegue se conter, ele tem que agradecer de alguma forma. Ele tem que contar a bênção que ele recebeu. Então é lindo quando o crente, ele está tão grato a Deus e ele quer que as pessoas saibam o que Deus fez na vida dele. Terceiro, anunciar o evangelho é um ato de amor aos perdidos. Nós não vamos ler essa passagem porque é um pouco extensa, mas na verdade é um pouco extensa. Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37, fala da parábola do bom samaritano. Eu vou narrar a parábola para os irmãos. Os irmãos têm liberdade de abrir a Bíblia, mas eu vou narrar aqui. Esse texto fala, Jesus está ensinando e os fariseus chegam interrogando Jesus, perguntando para Jesus quem é o nosso próximo. E Jesus vai contar esta parábola para eles, para explicar quem é o nosso próximo. Ele vai dizer: olha, havia um homem que estava saindo de Jerusalém, e no caminho ele foi assaltado e espancado, e foi deixado no chão quase que como morto. Então as pessoas passavam pelo caminho e não davam atenção àquele homem que estava caído no chão, ferido. E a Bíblia diz que Jesus contou: olha, primeiro passou um levita. O levita era alguém que servia na casa do Senhor, era alguém que cuidava das coisas do santuário, era alguém que conhecia Deus. A Bíblia diz que o levita olhou aquele homem e passou de longe, não quis tocar naquele homem ferido, porque havia uma lei cerimonial que dizia que os levitas e os sacerdotes não podiam tocar em corpo morto. Então, como eles viram aquele homem caído como morto, achavam que estava morto, passou de lado e nem se aproximou para saber se de fato estava morto. E a Bíblia diz que depois veio o sacerdote. O sacerdote fez a mesma coisa, passou de lado e não ajudou aquele homem. O sacerdote era como se fosse o pastor hoje. O sacerdote era a pessoa que estava mais próxima da arca da aliança, estava mais próxima de Deus. Pela lógica, era a pessoa para ter mais amor
pelos perdidos, pelos caídos. E a Bíblia diz que logo após vem um samaritano. O samaritano era uma pessoa desprezada naquela época. O samaritano era um judeu mestiço. Era considerado um judeu de sangue misturado. Não era considerado um judeu puro. Então por isso os judeus odiavam os samaritanos. E a Bíblia diz que aquele que estava caído no chão era um judeu. E o samaritano veio no seu cavalo, no seu burro, sei lá, e olhou aquele homem caído no chão, desceu da sua cavalgadura e juntou aquele homem. E a Bíblia diz que ele foi tratar as feridas daquele homem. E depois ele pegou aquele homem, atou as suas feridas, colocou sobre o seu animal e levou para uma hospedaria. E disse assim: olha, para eu donar a hospedaria, consiga um quarto para ele, cuide dele e proveja tudo, tudo para ele que ele precisar. E quando eu voltar, nós acertaremos as contas. Quando alguém lê essa parábola, pensa que o samaritano é Jesus, mas o samaritano não é Jesus. O samaritano é para ser eu e você. Amém, irmãos? O samaritano é aquele que se importa com aquele que está caído. Esse homem que estava caído, que foi espancado, são as pessoas do mundo que estão nas mãos dos demônios, que os demônios destroem as suas vidas, lançam nas drogas, lançam na prostituição, deixam eles mortos, que a Bíblia diz que o homem está morto no seu delito e pecado, e muitas vezes os crentes abandonam essas pessoas, passam de longe, não querem se importar, ficam com medo, mas a Bíblia manda que nós temos que nos aproximar e amar essas pessoas e cuidar delas e apresentar o Evangelho para elas. É isso que a Bíblia nos ensina. As pessoas do mundo estão numa situação de morte espiritual. A Bíblia diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Como as pessoas do mundo vão ouvir o Evangelho se quem é para pregar o Evangelho não quer pregar? Será que Deus vai mandar um anjo? Não. O que pode acontecer é no dia do encontro com Jesus, Ele nos cobrar cada alma que era para nós termos ganhado, e nós nos furtamos desta obrigação. O que pode acontecer é no dia do juízo final, o Senhor nos mostrar os milhões de almas que descerão ao inferno, porque a igreja foi fria, foi morna, negligente. Anunciar o Evangelho, meus irmãos, é um ato de amor aos perdidos. Havia uma mulher na Argentina, eu já contei essa história, vou contar de novo. Havia uma mulher na Argentina, Deus chamou ela, minha serva, quando ela era jovem, disse: minha serva, larga tudo e seja uma missionária na minha obra. Aquela jovem estava estudando. Ela disse: Senhor, depois que eu terminar meus estudos, eu vou fazer a tua obra, mas agora não, Senhor. Eu estou muito atarefada com os meus estudos. O Senhor deu um tempo. Ela prometeu que depois dos estudos, ela ia fazer a obra de Deus, ela ia ganhar almas. Sabe o que aconteceu depois dos estudos? Ela entrou na faculdade. Faculdade de medicina, 6 anos. Depois que ela concluiu a sua faculdade, ela quis fazer pós-graduação. Depois da pós-graduação, ela teve famílias, casou, e Deus falou com ela de novo. Disse: minha serva, tu já está realizada financeiramente, tu já tem tudo o que tu queres, faz a minha obra, minha serva. Ela disse: Senhor, agora eu não posso, porque agora eu tenho um sonho de ter um filho, e eu preciso ter tempo para cuidar desse filho, eu não posso ainda fazer a tua obra. Senhor, deixa eu fazer, deixa eu cuidar do meu filho, e depois que meu filho tiver crescido, eu farei a tua obra.
Aquela mulher teve o filho cuidou do filho, o filho cresceu. Deus falou com ela de novo, disse: minha serva, faz a minha obra. Senhor, eu preciso colocar meu filho na faculdade. Senhor, quero ver o meu filho se formando, Senhor. Sabe o que aconteceu? Aquela mulher deixou o tempo passar. Ela envelheceu e não fez a obra que Deus tinha chamado ela para fazer. Quando ela estava mais ou menos com 70 anos, um homem estava passando, um servo de Deus, estava passando na sua rua. E Deus disse assim para ele: encosta na casa tal, número tal. E ele encostou naquela casa que Deus mandara a ele. Quando ele bateu na porta, abriu a porta aquela mulher, e Deus disse para o homem: ele fala para ela assim, assim, assim. E ele abriu a boca e disse assim: por causa de ti, ó mulher negligente, milhares de pessoas foram ao inferno. Mas isso não vai ficar assim, porque tu pagarás pelo sangue destas pessoas. E na mesma hora a mulher caiu morta no chão. Não se pode negligenciar aquilo que Deus nos manda fazer. Não se pode brincar com a salvação das almas. Não se pode brincar com os perdidos. O Senhor está contando conosco, igreja. Quando for convocado o evangelismo, venha evangelizar, venha aprender a evangelizar. Se você não sabe, venha pelo menos aprender, mas se entregue, participe, se esforce. Não fique parado na obra de Deus. Deus está contando conosco. Quantas almas você ganhou este ano? Não responda para mim, mas responda para você mesmo. Quantas pessoas você evangelizou? Para quantas pessoas você falou de Jesus? Quantas pessoas que você conhecia morreram e você não disse nada de Jesus para elas? Quantos maluquinhos aqui no nosso bairro morrem assassinados pelas facções, e às vezes tem crente que diz assim: graças a Deus. Era para nós chorarmos por essas almas. Quantos deles morreram sem Jesus? Porque muitas vezes nós, como crentes, ficamos com medo de nos aproximarmos deles. Enquanto isso, eles morrem e descem ao inferno, porque ninguém teve coragem de se aproximar. Quarto lugar, anunciar o evangelho é uma ordem e uma obrigação do cristão. O texto que nós lemos disse assim: disse-lhes Jesus. Irmão, você sabe quem é Jesus? Jesus é o teu Senhor. Jesus é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor da igreja. É o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas estão sendo sustentadas pela palavra do seu poder. Foi esse Jesus quem disse para a igreja: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Ele não fez um pedido. Ele não fez um pedido, ele deu uma ordem. Veja o que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, versículo 9. 1 aos Coríntios 9, 16 ao 17. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Veja o que está escrito. Porque, isso aqui é Paulo falando: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação.
E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Irmão, se Paulo está dizendo ai, é porque com certeza a cobrança vai ser muito dura para quem negligenciar isso. Se Paulo está dizendo ai, essa palavra ai só aparece na Bíblia quando Deus está muito irado. Quando o juízo é muito duro. Paulo está dizendo, ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Antes disso ele diz assim, porque se anuncia o Evangelho, eu não tenho do que me louvar. O pregador, nunca pode, o pregador, o evangelizador, o ganhador de alma, nunca pode bater no peito assim e dizer assim, eu sou um grande ganhador de alma. Se gloriar. Ele nunca pode bater no peito e dizer assim, eu que sou, se eu não pregar, ninguém mais prega. Se eu não ganhar, ninguém... Não pode fazer isso. Não pode se gloriar. Porque anunciar o Evangelho, Paulo está dizendo, é uma obrigação. E irmão, anunciar o Evangelho não é status, não é posição, é uma ordem do Senhor. Versículo 17 diz assim, por isso, se o faço de boa mente, se o faço o quê? Anunciar o Evangelho. Se anuncio o Evangelho de boa mente, terei prêmio. Mas se faço de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, primeiro diz, anunciar o Evangelho é uma obrigação. Mas, se eu cumpro esta obrigação com alegria, com disposição, de boa mente, com vontade, o Senhor vai me premiar no dia do arrebatamento. O Senhor vai chamar cada um daqueles que ganharam almas, e essas pessoas vão receber o prêmio, pelo esforço, pelo serviço dedicado, pelas lágrimas derramadas pelos perdidos. O Senhor vai premiar. Aí depois diz, mas se eu prego o Evangelho forçado, de má vontade que ele usa aqui, né? Ou seja, forçado, no empurrão. Não, eu estou indo porque o irmão convocou e eu tenho que ir. Não, eu vou porque se eu não for, os irmãos da igreja vão ver que eu não fui e vão ficar me criticando. Aí ele diz assim, os que fazem dessa forma vão receber só aqui mesmo na terra. Só nesta dispensação. O máximo que vai receber é o aplauso, o agradecimento do dirigente. Obrigado que tu veio. Mas Jesus está vendo. Está vendo lá em cima que tu não veio de coração. Tu não foi de coração. Tu não foi por amor. Tu está só cumprindo uma tabela, só batendo tabela. Mas não está fazendo a obra de Deus de boa vontade. E embora seja uma obrigação para todos nós, o Senhor espera que nós cumpramos esta obrigação com alegria, de boa vontade. Amém, irmãos? Outro ponto, anunciar o Evangelho não deve ser ocasional. Ou seja, não deve ser só quando dá. Não, hoje não dá para pregar o Evangelho. Não. Paulo disse a Timóteo, nessa referência aqui, capítulo 4, versículo 1 ao 2, ele disse assim, olha, Timóteo, prega a palavra em tempo e em fora de tempo. A palavra de Deus deve ser anunciada em todos os momentos. Para qualquer pessoa e em todos os momentos. Vamos ler essa passagem, Atos 5, verso 42. Veja o que diz aí. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. E quantos dias? Quantos dias? E todos os dias, no templo e nas... Não cessavam
não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. O que acontece é que hoje, algumas pessoas só querem fazer a obra de Deus quando sobra tempo. Muitas pessoas só querem fazer a obra de Deus quando não tem mais nada para ele fazer. Quando ele está cansado. Ele deixa para fazer a obra de Deus depois que ele arruma a casa toda, e que ele vai na rua, e que ele faz isso e aquilo. Quando não tem mais nadinha para ele fazer em casa, aí ele vem fazer a obra de Deus, moribundo, cansado, com vontade de voltar para casa e dormir, porque trabalhou o dia todo, e na hora de fazer a obra de Deus está cansado. Deus não quer resto, meu irmão. Ou a gente faz a obra de Deus com dedicação, ou a gente não faz a obra de Deus. A verdade é que todos nós trabalhamos o dia todo, e já que não podemos deixar o nosso trabalho, o que é que nós devemos fazer? Fazer a obra de Deus no nosso trabalho. Fazer do nosso trabalho um ponto de pregação. Quantas pessoas vão no teu trabalho por dia? Quantas pessoas você encontra no seu dia a dia que não conhecem a Jesus? Essas pessoas são almas que estão perdidas, e que muitas vezes Deus coloca diante de nós, para nós salvarmos essas almas. Não é verdade? Quantas pessoas poderiam ser ganhas na fila do hospital? Quantas pessoas poderiam ser ganhas na fila do banco? Quantas pessoas poderiam ser ganhas na construção, os que são pedreiros? Quantas pessoas poderiam ser ganhas na rua, no centro da cidade, dentro das lojas, você está comprando ali? Quantas pessoas, às vezes, você não ganha na hora, mas você fala de Jesus e a semente fica plantada no coração daquela pessoa, e mais tarde você encontra aquela pessoa te dando a paz do Senhor. Amém, irmãos? É isso que devemos. Pode dizer assim: prega o evangelho em tempo e fora de tempo. O evangelho precisa ser pregado em todo o tempo, porque todos os dias tem gente precisando de Jesus. Toda hora tem alguém precisando de salvação. E nós não podemos escolher tempo, nós não podemos escolher ocasião para falar de Jesus. Não podemos escolher momentos para falar de Jesus. Precisamos falar de Jesus em todo tempo. Anunciar o evangelho é mais urgente do que qualquer outra coisa. Isso aqui é muito forte. Anunciar o evangelho é mais urgente do que qualquer outra coisa. Pensa aí comigo, qual é a coisa mais urgente que você tem para fazer para você agora? Pensa aí qual é a coisa mais importante que você mais está precisando que seja feito na sua vida, ou que você tem que fazer. Pensa a coisa mais urgente para você. Pensou? Pregar o evangelho é mais urgente do que isso. Vamos ler o texto bíblico? Marcos capítulo 8, verso 35. Isso aqui é sério, 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 irmão. Seríssimo. Veja o que o texto diz: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. O que o texto está dizendo é que, se for preciso perder até a vida por causa do evangelho, o servo de Deus tem que fazer. Amém? Vou repetir: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Primeiro, o que é que a gente está ensinando aqui? Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Ele está dizendo para os crentes, para nós, que fazer a obra de Deus muitas vezes implica abandonar a nossa própria vida, perder a nossa própria vida. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará.
E os discípulos de Jesus, os primeiros discípulos, a primeira igreja, levou isso aqui tão a sério, que eles eram mortos por causa de pregar o evangelho. Quantos deles não foram devorados por leões? Quantos deles não foram feitos de fogueira em praça pública? Quantos deles não foram vazados pelo meio por uma lança, por uma espada? Mas não negaram o evangelho, não paravam de pregar o evangelho, não se intimidavam. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse assim, olha, Jesus disse para das pessoas que queriam seguir ele disse, o Filho do Homem não tem lugar onde repousar a sua cabeça. Ele disse, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus animais, o Filho do Homem não tem de repousar a sua cabeça. Depois chegou um rapaz e disse, Senhor, eu vou te seguir, para onde tu fores. Aí ele falou isso aí para o rapaz. Depois ele chamou um homem, e o homem disse assim, Senhor, deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Olhe a urgência do evangelho. Olhe como Jesus encara a urgência do evangelho. Senhor, deixa primeiro eu enterrar meu pai, depois eu vou te seguir. Jesus diz assim, olha, deixa os mortos enterrarem os seus mortos, tu porém, vem, segue-me. Então, anunciar o evangelho não espera você. Ou nós encaramos o anúncio do evangelho com a urgência que Deus quer, ou Deus não nos levará a sério também. Amém, irmãos? Então, não tem coisa mais urgente para você fazer no teu dia a dia do que pregar o evangelho. É a coisa mais urgente que nós temos para fazer. É a coisa mais urgente que nós temos para fazer. A salvação dos perdidos depende da pregação do evangelho. Isso significa dizer que se nós, como igreja, que temos a palavra, que temos o conhecimento de Deus, que sabemos que Deus é bom, se nós como igreja não anunciar o evangelho, os perdidos não serão salvos. Irmãos, de nada adianta, escuta o que eu vou dizer para você que está dormindo em berço esplêndido, como diz o nosso hino nacional. Você que está no sono da negligência, ou no sono da indolência, deixa o que eu vou dizer para você aqui. Não adianta nós virmos para cá todo dia meio-dia orar e profetizar dizendo, bairro da floresta do Senhor Jesus. Não adianta a gente vir para cá, bater o pé, rodopiar, chorar, se nós não estivermos dispostos a anunciar o evangelho. Porque Deus não vai trazer ninguém de fora para fazer o que nós temos que fazer. Às vezes a gente fica orando, Senhor, levanta alguém. Levanta um vaso, Senhor. E às vezes o vaso que Deus está querendo levantar é você. Deus não vai mandar anjo para salvar este povo, irmãos. É você, e Deus vai cobrar de nós. Deus vai cobrar de nós. Amém, amados? Romanos 1,16. Não sei se os irmãos já observaram a palavra oração. A palavra oração é a junção de duas palavras, orar mais ação. Amém? Então a gente ora e age. A gente ora pelos perdidos, mas vai pregar para eles. A gente profetiza que Deus vai salvar o bairro, mas a gente tem que sair nas ruas para o bairro ser salvo. A gente tem que ter coragem de entrar nas casas das pessoas e anunciar o evangelho para elas. Senão elas não ouvirão. Senão elas não crerão no evangelho. Todos encontraram Romanos 1,16? O texto bíblico diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então Paulo está dizendo, olha, o evangelho
é poder para salvar as pessoas que crerem. Então, as pessoas só vão crer, só vão ser salvas se elas ouvirem o Evangelho. Amém, amados? As pessoas só serão salvas se elas ouvirem o Evangelho. Olha a necessidade da pregação do Evangelho. A Bíblia fala de um homem chamado Cornélio. Talvez os irmãos aqui devem ter lido Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que Cornélio era um homem piedoso. Ele inclusive fazia jejuns e dava esmolas. Mas ele não era salvo. E a Bíblia diz que Deus mandou um anjo visitar Cornélio. Então, Deus mandou um anjo visitar aquele homem. Mas mesmo com a visita do anjo, o homem não foi salvo. Porque anjo não salva, o que salva é ouvir o Evangelho. O que o anjo disse para Cornélio? Manda chamar Pedro, para Pedro vir pregar o Evangelho para ti. Então, irmãos, observe que o homem era piedoso, ele dava esmola, dava jejum, recebeu o anjo, mas ainda não era salvo. Ele só foi salvo quando o Evangelho foi anunciado para ele. Então nós precisamos anunciar o Evangelho, não é só para cumprir uma tradição da igreja, é porque se nós não pregarmos, as pessoas não serão salvas, meus irmãos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Agora Romanos 10, versículo 17. Pelo visto não vai dar tempo de nós falarmos sobre outro ponto, mas a gente não vai ter pressa. Nós queremos aqui nos alimentar da palavra de Deus com calma. Aleluia. 10, 17. É o texto que eu citei, né? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Vamos ler também, meus amados, Romanos 10, o versículo 14 ao 15. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as boas novas. Amém? Então, amados, isso aqui é para nós. Isso aqui não é só para pastor. Isso aqui não é só para pregador. Isso aqui é para todo servo de Deus. É para todo crente em Jesus. Por último, vamos ler aqui 1 Coríntios, versículo 1, 15, versículo 1 ao versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1 ao versículo de número 2. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Então Paulo está dizendo aqui, reafirmando aquilo que temos dito, que é pelo Evangelho, é pelo conhecimento e aceitação do Evangelho que as pessoas podem ser salvas. Amém? Então, para isso, nós precisamos levantar da cadeira. Nós precisamos sair das quatro paredes. Nós precisamos ser uma igreja missionária.